Salve meus seguifelas, beleza? Aqui é o Samuca, trazendo mais um vídeo. E esse é um vídeo review um pouco diferente, que eu sempre estou acostumado a fazer review de jogo, review de história em quadrinho. E esse é um review diferente, onde eu vou falar de um episódio específico da série animada do Batman, o qual eu trouxe uns dias atrás aqui no canal. E como eu mencionei, a série era meio 880, com episódios meio bobinhos e episódios sérios. E esse review vai ser sobre um episódio sério da série animada do Batman. É o episódio 6, é o Povo do Subterrâneo. Então, bora lá pro vídeo. Bem, o episódio 6 da primeira temporada, chamado de O Povo do Subterrâneo, começa com duas crianças surfando no metrô de Gotham, ou seja, surfando no trem do metrô de Gotham. Ah, vale uma curiosidade aqui, meados dos anos 90, lá entre 95 a 98, aqui no Brasil, muitos adolescentes faziam esse tipo de coisa, essa loucura, digamos assim, que eram chamados de os surfistas de trem. Como naquela época só tinha aqui em São Paulo tinha o trem da CPTM, só o trem da CPTM que ia da Estação Santa Amaro das Nações Unidas até o Osasco e de volta e até Interlagos. Muitos adolescentes naquela época se arriscavam fazendo essas coisas perigosas. Eu lembro que quando eu era pequeno, passou no programa do Gugu, ele fazendo uma reportagem sobre esses surfistas de, de trem. Aí, só por curiosidade também, caso vocês estejam interessados nessa curiosidade que eu trouxe sobre surfistas de trem, dá uma pesquisada no YouTube, vai aparecer diversas matérias da década de 90 falando sobre. E passando a parte da curiosidade e dando continuidade ao episódio, depois de salvar as crianças de um terrível acidente que iam sofrer devido ao ficar surfando no trem, somos levados a uma parte da cidade, uma outra parte da cidade, onde uma senhora está esperando um táxi e num beco próximo ali, uma criança trajando uma capa de chuva verde sai de um bueiro e rouba a bolsa da mulher. O Batman, como estava vigiando também aquela parte, depois de ter salvado as crianças, ele corre atrás dessa criança meliante que havia roubado a bolsa da mulher. Só que ele a perde de vista com a criança entrando novamente em outro bueiro de um outro beco. E assim fomos levados ao esgoto, onde muitas crianças que estavam lá no subterrâneo da cidade, nos esgotos, fazendo diversos serviços, desde de costura, arando terra. Bem, eu não sei como tem terra embaixo do esgoto, mas no desenho tinha terra. Fazendo outras coisas também, mas a atividade principal das crianças era o roubo. Bem, depois de chegar ao esgoto, as crianças se reúnem numa sala onde uma toca um sino para poder avisar as outras que elas iriam ter uma espécie de reunião com o líder delas, ou melhor, como é denominado no desenho, o Rei do Esgoto. Então, todas reunidas no salão, com o Rei do Esgoto, ele começa a gritar com as crianças, esbravejar com elas, porque uma dessas crianças quebrou a regra do local, que era não falar e não ser visto quando estava fazendo o crime. Ele então, com uma vareta na mão, é claro, no desenho não mostra, ele pega a criança que fez o erro, falou que ela iria ter um castigo e que iria servir para as outras crianças também.
Claro, no desenho não demonstra se ele bateu na criança com a vareta, mas ele deixa ela confinada numa sala num quartinho minúsculo com luz que ia privar ela de um sono e de se esconder da luz. Fora também que a luz era bem perto assim da criança e podia até causar queimaduras na pele dela. Já na Batcaverna, o Batman tenta rastrear para onde foi aquela criança. Ele então rastreia até um beco próximo onde tinha entradas secretas e no outro dia ele vai à procura. Muitas crianças saem novamente para cometer os delitos do Rei do Esgoto que ele pediu. E nessa o jovem que tinha sido castigado lá, entrado no quartinho, também sai para poder se redimir e fazer o que era para ser feito. Porém, nessa empreitada, Batman consegue capturar essa criança. Batman consegue capturar a criança, porém ela por estar exausta, cansada. Pode ser que ela tenha dormido ou desmaiado devido à exaustão. Ele a coloca no Batmóvel e leva até a Batcaverna. Chegando lá, ele pede para Alfred que cuide da criança, dê um banho nela, deixe que ela descansasse um pouco. Que ele depois iria só fazer umas perguntas para a criança para poder saber quem era o chefe dela, quem comandava para ela fazer aqueles crimes. E tudo é feito, o menino dorme, acorda no outro dia, faz uma bagunça na mansão Wayne, porque é uma criança, né? Aí se alimenta, o Batman então chega pro menino e pergunta se ele poderia cooperar para poder ajudar a descobrir quem era o chefe dele, que ele ia prometer que a criança não ia mais sofrer, que ela não ia ter que passar mais pelo que ela passou, e ela coopera. Leva então o Batman até os esgotos onde ele vivia. E a chegar ao local, lá nos esgotos, o Batman se depara com uma cena deplorável. Crianças desnutridas, tristes, fazendo trabalho forçado, costurando. E muitas outras coisas de serviço forçado, como a costura, como eu já havia feito. Mostrava também onde tinha os roubos. E o Batman vendo aquela situação, a situação das crianças, ele é tomado por um sentimento de fúria, querendo saber quem fez aquilo. Uma das crianças leva até o sino onde era feito para chamar a fazer a reunião e que o Rei do Esgoto ia aparecer se tocasse o sino. O Batman toca o sino, o Rei do Esgoto aparece para ver o que aconteceu. Então começa o embate entre o Batman e o chefe das crianças, Rei do Esgoto. A batalha foi bastante difícil porque o Rei dos Esgotos tinha jacarés que obedeciam ele. Batman consegue lidar com todos os jacarés e consegue então prender o Rei do Esgoto. Apesar de ele ficar bastante furioso e falar, tem um certo momento que até me arrepiou, que foi que ele falou assim que ele não era adepto a fazer justiça com as próprias mãos, mas naquele momento, por ver tudo que as crianças passaram, ele abriria uma exceção. A tela corta, o cara é preso e os policiais abrem a tampa de um bueiro e resgatam as crianças. O menino que ajudou o Batman não teve mais medo da luz do sol e todas as crianças foram resgatadas e o Batman salvou todas elas. Esse episódio em questão nos mostra o que acontece no mundo real e que é uma coisa bem mais comum do que acontece no dia de hoje, que muitas das vezes nós fechamos os olhos para isso. Muitas crianças, não só no mundo, mas até no nosso país, elas são sujeitas a fazer trabalhos forçados
e também outros tipos de trabalho, se é que vocês se me entendem. Isso também me fez pensar também, relacionar na verdade, com uma coisa que tá atacando a internet e os jornais de hoje em dia, que é sobre as crianças da Ilha de Marajó, que muitas são os pais vendem as crianças, ou as crianças fazem trabalhos por migalhas, por uma sacola de pão, R$ 5. Trabalhos assim que, bem, vocês entendem o tipo de trabalho que é. E que elas não tem como quem a proteja elas. E também uma coisa interessante é que esses desenhos da década de 90, década de 2000, sempre nos alertavam sobre essas coisas, que essas coisas eram reais e que podiam acontecer. Não é que nem hoje em dia que os desenhos são bobinhos, assim, que só fazem piada sobre peido e vamos conversar com o inimigo, que na conversa a gente consegue resolver. Não, parece que os desenhos de hoje em dia não trazem assim uma mensagem, ó, essa coisa é ruim, pode tá acontecendo próximo de você, ó, fica de olho aberto. Hoje parece que ninguém tá preocupado com isso. Bem, galera, terminando mais esse vídeo aqui, esse foi um vídeo review diferente, um review de um episódio meio que polêmico de um desenho do Batman. Espero que vocês tenham gostado. Se, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative os sininhos da notificação para quando tiver vídeo novo aqui no canal. Também compartilhe com seus amigos para o canal ter um pouquinho mais de relevância, para o pessoal estar conhecendo os meus vídeos. Se vocês gostaram, deixe aí nos comentários também se vocês querem mais reviews de episódios de desenhos que eu trago aqui no canal, que eu assisti quando era pequeno. E vejo vocês no próximo vídeo e até!